Essa aqui, gente. Sofia. Obrigada. Olá, bom dia. Olha para baixo, Bom dia, Vocês não me tranquem essa porta que ontem o 8º ano me deixou trancado aqui dentro. Pode acreditar, eles passaram a chave e não abria para o lado de fora. Eu tive que passar a chave por baixo da porta e ninguém conseguia abrir a tal da porta. Nossa, Situação, hein? Tinha dever. Página 56, 57, 58. Quem fez o dever? Vou passar o carimbo aqui. Quem vem para aula, só ferro, né? Olha o carimbo do dever. Carimbo cheiroso, lembra? Sora, eu não lembro dele, porque normalmente eu nunca fazia. Triste. Fizeram o dever, pessoal de casa. hoje eu vou te contar, né? Pra não cortar o mal pela raiz, entendeu? Não quis. E o carimbo? Cheiroso. O carimbo feio, né? Carimbo fedido. Vou dar um carimbo fedido para elas que não fizeram. E o Tiago, que deve ter feito, vai ganhar um carimbo cheiroso. Ninguém fez dever. Esqueci completamente. Foi eu. É da vida, né? Eu apoio vocês na casa de cada um passar o carimbo pedido dele. Não tinha ideia, todo mundo que não fez, falando que fez na online, tá bom? Certeza que ninguém fez. A Rafa disse que fez. A Rafa. A Rafa fez, a Isadora Será que fez. o Luiz Felipe fez? Luiz Felipe fez, com certeza. Tira a foto e manda. Né, Luiz? Eu fiz, sem sombra de dúvida. Eu fiz o dever. Fez. Ele fez, eu acredito, ele Eu fez. sou Bozo. Sora, tem um monte de gente não, mas Ah, eles quiseram. Vamos ver aqui, então. Bora lá. Primeiramente, a chamada para não esquecer de fazer. 29 hoje, né? Ou 28? 27. 28. 28. Anitta, Caramba. Carol, Eu. Só fala bosta. fala uma coisa aí, Carol, para mim ver se o meu som tá funcionando. Oi, Sora. Tá. Tem que falar alguma coisa, Sora? É que ela fala baixo, gente. Depois vocês reclamam que eles estouram o vídeo de vocês. Carol, tá. Gabi Guarizi. Isa. Não, Isadora. Oi, Sora. Lívia tá aqui, Luiz tá ali. Maria Clara tá ali. Maria Eduarda não está. Tá ali. Aqui, Sora. Tá, Nicole tá aqui, a Rafa tá ali. Sofia tá ali. Tiago tá aqui. Então tá faltando a Isabela. A Anitta quem entrar e aí você já entrou. Eu tô aqui, Sora. Mas cadê a Isabela? Não tá aparecendo todo. Não tá aparecendo tudo. Aí, ó, tem aqui, Ó, ó. tem a setinha aqui do lado. Pronto. Ali, ó, Isabela. Aqui, Sora. É a Anitta. Oi, Anitta. Oi, Sora. Desculpa a demora. Tá bom, não tem problema. A gente estava só fazendo a chamada e se organizando. Só falta a Gabi, então. Acho que ele caiu, aí eu não consegui entrar. Bora lá. Deveres, vamos corrigir. Ai, gente, página 56. Já estou cansada. Antes da
na regra de 3. A professora tá assim a quarentena inteira. Página 56. Bora lá. Eu abro meu livro na página 56 e vocês abrem aí. Isso aqui é página 17. Correção. Eu estou só abrindo as correções. Aí, ó. Mas primeiro vamos aqui. Só estou abrindo aqui, pessoal, para poder compartilhar com vocês. É a página 56, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício, lembra lá que a gente viu na aula passada as questões dos volumes? Volume sempre calcula com a área da base vezes a altura. E daí tem os exercícios para resolver. Dizia assim. Diz assim, né? As bases de um prisma podem ser polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Isso, são quadrados, triângulos, pentágonos, hexágonos com todos os lados iguais. Isso é polígono. O que a gente está vendo agora aqui são sólidos, né? Poliedros, melhor falando, né? Que tem 3D. Então, a gente tem dois tipos de sólidos. O prisma, que sempre vai ter duas bases. A base pode ser quadrangular, pode ser retangular, pode ser triangular, ou a gente vai ter as pirâmides, que vai ter uma base só, tá? Vamos lá. Diz o seguinte. Só um pouquinho. E aí, Pode tirar a coruja. Vou acreditar. Ih. é que tem vento. Então, diz o seguinte. Para esses casos, o prisma também é dito regular. Então, quando eu tenho na base polígonos que são regulares, o prisma também é regular. E pede para calcular o volume deles, certo? O volume, o que é? Área da base vezes essa altura aqui, ó. Então, aqui a base é 1. Que base é essa aqui? Quadrado. Área do quadrado, lado vezes lado. Então, é 5 vezes 5. E vezes a altura, que é 9. Então, a primeira delas... Muito bem. 225. Eu já vou mostrar lá no outro livro a resposta. E aqui, área da base. Ai, daí aquele... É verdade, doutor. O a gente já fez. Tem que fazer a parte do 3. A gente fez é verdade. Que a gente precisou calcular a altura aqui do triângulo. É verdade, eu também lembrei. A gente sempre precisa calcular a altura do triângulo. Como é que a gente calcula a altura do triângulo? Eu não sei essa lista azul aqui quanto mede, mas eu sei quanto mede esse lado aqui. E eu sei quanto mede a metade de 4.
Então, eu consigo calcular a altura. E a gente fez isso na aula passada, é verdade. O 2 a gente chegou a fazer? Sim ou não? O 2 tá armando que tinha que fazer, a gente já corrigiu. Agora é 3. Ah, é a 3, é verdade. Nossa, hoje eu tô... Então, vamos lá. Você já deve ter visto um calendário similar a esse, feito de papel. Considere que o calendário é vazado na parte triangular, ou seja, aqui dentro é oco, né? Esse calendário tem um formato semelhante a de um prisma? Sim ou não? Sim. Sim, tem duas bases, né? E que prisma é esse? Triangular. Triangular. Certo? Muito horrível, gente, isso. Usar óculos e máscara. Mas se eu não uso óculos, eu não enxergo. Aproveite o momento para identificar prisma triangular. As bases desses prismas, os dois triângulos equiláteros e a superfície é a face do prisma, né? Então, pede para calcular quantos centímetros quadrados de papel são necessários para a confecção deste calendário. Daí você imagina ele aberto aqui, ele tem 3 faces, uma lá, outra lá atrás e a base. Está me dizendo que ele mede 8. E aqui mede 15. Não, aqui mede 15, né? A altura dele. Imagina ele em pé. Aqui mede 15. E daí eu preciso calcular a área. Quanto que vai ser a área? Base vezes altura. 8 vezes 15. E quantos retângulos são? 3. Então, é 3 vezes 8 vezes 15. Que vai dar 360 centímetros quadrados de papel. Entendido? Dá um tempinho aí para vocês copiarem ou corrigirem. Isadora, eu te coloquei de co-host, se caso eu travar, você me destrava, tá bom? Não, e ontem que eu botei um guri do 8º ano, porque as meninas que eram minhas co-hosts, elas vieram para o presencial. Eu botei um guri, o guri não me sai da aula, e eu travei. Cadê o guri para me destravar? Vazou. Olha o que mais. Ela, que nem agora eu passei para a Isa, né? Se eu travar, é que eu tenho que fazer uns limpos aqui no meu computador. Ela compartilha qualquer coisa, ela derruba o meu compartilhamento. Se eu travo, eu não consigo fazer isso aqui, ó, fechar, não consigo pegar a caneta, não consigo nada, nem desligar o computador, eu não consigo. Daí, no momento que, como ela é minha co-host, ela compartilha qualquer coisa, ela derruba o meu compartilhamento, eu consigo me mexer de volta. Olha lá. Determine o espaço ocupado por esse calendário, ou seja, o seu volume. Como que a gente calcula o volume de um prisma triangular? Área da base vezes a altura. Quem que é a base? É um triângulo. Eu preciso saber a altura desse triângulo. Olha lá, eu tenho que a hipotenusa é 8, que esse pedacinho aqui vai medir 4, e eu consigo, então, calcular a minha altura. Daí eu vou conseguir fazer a área da base de um triângulo. Por quê? Porque a área da base do triângulo não é base vezes altura sobre 2, então eu tenho que saber essa altura aqui, que eu não me diz o exercício, certo? Então, vamos calcular a altura desse aí. Com hipotenusa, ó, 8 ao quadrado é igual a quê? 4 ao quadrado, que é a metade, mais a altura ao quadrado.
Provavelmente é isso que esteja escrito aqui, exatamente. 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais um x ao quadrado, que é a minha altura. Vocês entendem isso, pessoal? Conseguem enxergar que a hipotenusa é 8 e esse pedacinho é 4? Tá. Então, quem que vai ser meu x ao quadrado? Vai ser 64 menos 16. Aqui tá mais, passa para o outro lado como menos. Daí eu tenho x ao quadrado é 48, extraio a raiz dos dois lados, fico como x igual a raiz de 48. Lembra lá das propriedades da radiciação? Não. A gente fatora. O que é 48? É 2 elevado na quarta vezes 3. 2 elevado na quarta é 16, vezes 3 é 48. E aí eu consigo fazer isso aqui. Eu vou fazer aqui separado para vocês entenderem. O que é 2 na quarta raiz quadrada? Esse 2 está oculto aqui, ó, mas ele existe. Então, é 2, 4 sobre 2. É sempre o de baixo dividido pelo de cima. Então, isso é igual a 2 ao quadrado. Raiz de 3, eu não preciso extrair, tá? Eu só separei aqui, ó. Lembra disso, Carol? Raiz. É que, na verdade, teria que ter uma etapa aqui ainda. Seria raiz quadrada de 2 na quarta. É que o livro faz tudo bem direto. Vezes raiz de 3. E raiz quadrada de 2 na quarta é a mesma coisa que 2 elevado na 4 sobre 2. É o de baixo sobre aqui o de cima. Então, é 2 ao quadrado. Vezes raiz de 3. 2 ao quadrado, o que é? É 4. Raiz de 3. Então, essa é a altura do triângulo. Entenderam isso? Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Não tem problema. É só me falar. Certo? Bom, se eu já tenho a altura do triângulo, eu tenho a base dele, que é média 8. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base, que é 8, é tudo isso aqui, vezes a altura, que eu calculei agora, dividido por 2. Então, eu vou ter 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. 16 raiz de 3 é a área da base. E como é que eu calculo o volume? Área da base vezes a altura. Quanto que era a altura lá do calendário? Olhem para mim aí. A altura do calendário é 15. Então, vai ser essa área que eu acabei de calcular, vezes 15. Certo? Daí eu faço 16 vezes 15, raiz de 3. 240, raiz de 3, o quê? Centímetros cúbicos. Volume sempre tem essa unidade de centímetros cúbicos, ok? Ou metros cúbicos, certo? Esse é um exercício mais complicadinho, mas não... Se alguém não entendeu, eu posso explicar de novo. Certo? Sim ou não? Então tá, então vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui, senão esse troço aqui caminha comigo. Vamos para o número 4. Olha lá. Observe esse prisma. A base é um hexágono regular. Eu tenho 6 lados iguais, tá? Formado por 6 triângulos equiláteros, porque eu vou precisar calcular a área da base. Porque o volume não é a área da base vezes a altura eu sei que é 20. O meu negócio aqui é calcular a área da base. Como é que eu vou calcular a área da base? Quem tem alguma ideia? Vai calcular a área do triângulo e vai ver isso. Oi? Calcular a área do triângulo e vai ver isso. Exatamente. Olha ali. Eu estou vendo aqui que o meu hexágono
São 6 triângulos equiláteros, porque como ele é regular, ele tem todos os lados iguais. Então, o meu triângulo também tem 3 lados iguais. É equilátero. São 6 lados. Eu sei a base, não sei? Qual que é a altura? Quanto? A altura do sólido, mas qual que é a altura desse triângulozinho aqui? Eu tenho que calcular. Eu vou precisar calcular, pessoal, essa altura aqui por Pitágoras. Muito bem, Nicole. Eu vou ter que precisar calcular. Ó. Eu sei que eu preciso saber essa altura aqui. Eu sei que a base é 6. E quanto que mede esse outro lado aqui? 12, porque é um triângulo equilátero. Então, eu tenho que aplicar Pitágoras, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês isso agora. Olha lá. Eu quero calcular a altura do meu triângulo. Eu sei que a metade... Não é esse, peraí. A metade de 12 é 6. Eu sei que aqui mede 12, porque é um triângulo equilátero. E eu vou calcular a altura do meu triângulo. Como é que eu faço? Hipotenusa ao quadrado, 12 ao quadrado, é igual a quê? A soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 144 menos 36. Vai dar o x ao quadrado. X ao quadrado é 108. Raiz de 108, como é que a gente faz? Fatora. Tá? Isso aqui, pessoal, tem que fazer daquele jeito aqui, ó. Para quem não se lembra, tem que fazer assim, ó. 108. E faz a barrinha aqui. Lembram disso? Fatora. Divide por 2. Quanto que vai dar? 54. Divide por 2 de novo. Quanto que vai dar? 7. Tudo bem, menino. Agora eu não consigo mais dividir por 2. Eu vou dividir por 3. 9. Divide por 3. 3. Divide por 3. Até dar 1. Então, o que que eu tenho aqui? 2 ao quadrado vezes 3 na terceira. Mas por que que eu não coloco 3 na terceira aqui dentro? Porque o meu objetivo é cortar esse 2 com esse 2 oculto aqui. Porque 2 aqui não é 2 sobre 2? Vai dar 2 na 1. 3 ao quadrado não é 3 na 2 sobre 2? É 3 na 1 vezes 3. Então, eu fiquei com 2 vezes 3 vezes 3. Certo? Então, eu tenho 6 raiz de 3. Essa é a altura daquele triângulozinho ali. E aí, como é que eu calculo a área da base de um triângulo? A base, que é 12, é tudo isso aqui, vezes essa altura que eu calculei, dividido por 2. Calculei a área da base, certo? Faço aqui, ó, 12 por 2 dá 6, 6 vezes 6, 36. Com a área da base, eu consigo calcular o meu volume. Só que a área da base eu não posso esquecer de multiplicar por 6, né? Por que que eu tenho que multiplicar por 6, Nicole? Olha ali teu hexágono. Por que que eu tive que multiplicar por 6 a área da base? São 6 triângulos. Porque são 6 triângulos aqui dentro. Então, eu calculei a área de um triângulozinho. Então, para mim saber a área da base de um sólido, desse sólido aqui, eu tenho que fazer o quê? Pegar essa área e multiplicar por 6. Daí, eu tenho a área da base do sólido. E depois multiplicar por 20, que é a altura do sólido. Certo?
Ah, eu não mostrei para eles, peraí. Peraí, pessoal de casa. Ele vem, ó, por que eu tenho que multiplicar a área da base por 6? Porque eu tenho 6 triângulos aqui. Daí eu vou achar a área do meu sólido, da base do sólido. Tenho que multiplicar por 6, porque são 6 triângulozinhos. E o que eu acabei de calcular foi a área de um triângulozinho, certo? Daí eu multiplicando por 6, eu vou ter a área da base. E como é que eu calculo o volume, Anitta? Daí como é que a gente vai achar o volume? Como é que a gente vai achar o volume? Já calculando a área da base do sólido? Com a fórmula que tem. Vou multiplicar sempre a área da base vezes a altura, certo? É. Ai, ai. Vamos voltar lá. Para não desanimar, a gente pega o livro. Vou compartilhar com vocês essa área da base desse triângulozinho vezes 6. Tá? Então, 6 vezes... A gente tinha achado que para cada triângulozinho, a área da base do triângulozinho era 36 raiz de 3. Multipliquei por 6, deu 216 raiz de 3. O que tem que fazer agora para achar o volume? Carol, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que... Eu tenho a área da base do hexágono agora. Eu multipliquei por 6 triângulozinhos e eu tenho a área do hexágono. Eu tenho a área da base. Como é que eu calculo o volume? O volume de um sólido é sempre a área da base vezes a altura. Então, eu tenho que multiplicar pela altura, que é 20. 216 vezes 20 é 4.320 raiz de 3. Certo? Ok. Ai, ai. Vamos embora. Letra B. Elabore um problema envolvendo o prisma hexagonal ao lado e outro prisma de mesmo volume. Em seguida, troque de caderno com um colega. A gente não vai fazer isso, tá? Número 5. Olha lá. Veja como um aluno calculou o volume do prisma triangular a seguir. Como é que ele calculou? Número 5. O ventilador dá um sono, né, Lívia? É, e o ventinho. Tá dormindo, tá bom. Só de tarde. Olha lá como é que o aluno calculou. A área da base vezes a altura. O que ele fez? Tá certo isso aí? Tá certo ou não tá? O que ele fez errado? Ele fez 8 vezes 5. Ele considerou que a base desse prisma é um retângulo. Por isso que ele fez 8 vezes 5 e vezes a altura dele 6. Só que prisma não tem que ter duas bases. Então, quem que é a base desse prisma? É o triângulo. Então, eu tenho que calcular a área do triângulo, não a área do retângulo. E aí, vamos fazer certo aqui, então. Isso. Então, quem que vai ser o volume? Base do triângulo, que é 5, vezes a altura, que é 6, e vezes a altura do prisma, que é 8, não é? 6 vezes 5, 30. 3 vezes 8, 20. Oi? 5 vezes 6 é 5 vezes 6 Dividido por 2, porque é um triângulo. Tudo bem.
Aqui eu já simplifico, dá 3, 5 vezes 3, 15. Não, muito ruim. 8 por 2 dá 4, 6 vezes 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6, 120. Muito bem. 120 centímetros cúbicos. Então, ele não determinou corretamente o volume. Descubra o erro e registre suas conclusões. Ele não fez o... Ele não fez isso. Oi? Ele não fez isso. Isso, só colocou a divisão por 2. Se ele tivesse dividido por 2, É. Professor, não dá certo na 4 fazer... Não, esquece. Na 4? Não, esquece. É sempre a área da base, só que eu tenho que entender o que é a base de um prisma. Prisma, eu sempre tenho duas bases. Se eu não tiver duas bases, vai ser uma pirâmide. Não vai ser um prisma. Então, eu sempre tenho que considerar a área da base, tá? Então, aqui a gente pode escrever o seguinte. Que droga essa porta batendo, né? Dá uma agonia, não dá? é um monte. A gente abre calculando, né? Eu faço isso aqui com 7 quilos em cada mão. O quanto tempo lá? Eu faço isso aqui com 7 quilos em cada mão, 3 de 12. Faço aqui 12 vezes, 3 vezes. Quem perguntou? Eu não falei. Tá? É um triângulo. E ali o que ele calculou foi a área do retângulo, não do triângulo. Certo? Ok. Deixa eu apagar isso tudo. Olha lá. Letra B. Agora é com você, reescreva os cálculos. Está ali, né? A gente acabou de fazer aqui em cima e está aqui. Observe novamente os cálculos feitos por este aluno. Veja que ele considerou como base de um polígono as medidas 8 e 5. De novo, ele considerou a base e o retângulo. Esse aqui, ó, 8 e 5. Certo? Então, e a altura H, 6. Então, o volume vai dar 240, porque é 8 vezes 5 vezes 6. Assim, o aluno não calculou o volume do prisma triangular, e sim, ele considerou como se a base fosse um retângulo. Certo? Você consegue descobrir qual prisma poderia ser? Olha lá. Um paralelepípedo com comprimento 8, largura 5 e altura 6. Daí sim. Certo? Ai, ai. Ok. Vamos para a página 58. Olha lá. Dê as medidas a este sólido formado por 2 prismas retos e calcule o seu volume. Então, aqui a gente vê 2 prismas, né? O primeiro deles aqui com base retangular e o segundo deles, a base é um trapézio, certo? Quem lembra da base da área da base de um trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, tá? Então, a gente tinha que lembrar disso, porque qual que vai ser o volume desse sólido todo? Vai ser, o volume vai ser a área desse retângulo vezes a altura dele, e mais a área do trapézio vezes a alturinha aqui, certo? O que foi? Não vai parar. Se colocar uma mesa, não é melhor? Inteligência é tudo, né? Porque essa lixeira aí, quer dizer nada, empurra ela para cá. Fecha a porta primeiro.
Fecha a porta. Ela vai fechar. Agora encosta. Encosta. Isso vai dar. Inteligência é uma coisa que não feita, né? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos botar aqui. E inteligência maior. Nossa, eu preciso. Entenderam, pessoal? A gente precisa. Isso aqui é um volume decomposto. Eu preciso saber o volume desse paralelepípedo e o volume desse prisma aqui de base em forma de trapézio. Então, eu preciso saber a área da base aqui, que é retangular, e a área da base do trapézio. Olha qual é a área da base do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso é fórmula, tá? Que nem a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, do retângulo é base vezes altura. Certo? Certo. Isso aqui com ângulo. Meu Deus. Bora lá. Com o auxílio de uma calculadora, determine o volume do prisma pentagonal regular a seguir. Olha lá. Se eu pegar esse pentágono e dividir em 5 triângulos isósceles e iguais, eu vou ter aqui, ó, sempre a mesma base para todos, porque o pentágono tem o mesmo lado, porque ele é regular, e esses dois lados são iguais. Certo? Daí eu preciso usar trigonometria para resolver essa questão. Vamos ver. Pediu para considerar a tangente de 36,072. Cadê ele? É o número 7, né? 7 aqui. Então, quantos... agora tinha que estar lá, né? Quantos triângulos isósceles a gente tem nesse pentágono? 5. Então, o que eu tenho ali? Todo giro vai ser 360, o giro completo. 360 dividido por 5 vai dar os 72 graus. Certo? Então, cada ângulo daqueles ali, do pentágono verde ali, é 72 graus. Então, triângulo, retângulo destacado por um dos ângulos. Aqui ele, ó. Deixa eu botar aqui. Compartilhar com eles que eles não estão vendo nada. Não vem e não reclamam que não vem. Olha aqui. Primeiro, eu faço 360, que é o giro total aqui, dividido por 5. Por quê? Por 5, porque eu tenho 5 triângulos, certo? Dá 72 graus. Então, significa que cada ângulo desses aqui é 72. E a soma dos 5 dá 360. Só que eu preciso calcular a área do triângulo. Então, eu vou ter que dividir por 2 esse triângulo isósceles para formar um triângulo retângulo e conseguir calcular a altura. Se eu dividir por 2, eu tenho que dividir o meu ângulo, que é 72 por 2. Vai dar 36. Então, o que eu sei pela trigonometria? Que a tangente de 36, que é a metade de 72, é o quê? O que era a tangente? Quem lembra? É o cateto oposto dividido pelo Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto de 36 graus? É 1,8. Quem que é o cateto adjacente de 36 graus? É o x. Então, com isso, eu consigo achar qual que é a altura desse triângulo. Porque ele pediu ali para considerar a tangente de 36 igual a 0,7265. É igual a 1,8 sobre x. E daí eu faço a regra da tesoura. Entenderam isso, pessoal? É mais complicadinho isso.
0,72 vezes x é igual a 1,8 vezes 1. E o meu x é 1,8 sobre 0,72. Então, a minha altura aqui é 2,48. Quantos triângulos eu tenho aqui? Aí tem 5. Vão ser 10 ao todo, né? Porque eu tenho 5 triângulos isósceles dentro do pentágono. E se eu calcular a área de um pequenininho desses, eu tenho que fazer vezes 10. Ou depois multiplica, tanto faz. Aqui, primeiro, ele fez 5 vezes a área dele, tá? Então, base. Metade de 3,6, 1,8. Vezes a altura, que é 2,48, sobre 2. Achei a área desse triângulozinho aqui, amarelo. Daí eu multiplico por 5 e eu vou ter a área do pentágono, 22,32, certo? Deixa eu fechar isso aqui. E o volume, como é que calcula o volume? Vezes a altura do sólido. Qual que é a altura do sólido ali? 7, muito bem, Tiago. Então, eu vou pegar essa área aqui que eu achei e vou multiplicar por 7, porque é a área da base vezes 7. Esse é um exercício mais dificilzinho, tá? Porque tinha que fazer ali a trigonometria. Ao invés de fazer Pitágoras, ele te dava a tangente do ângulo. Ok. E, por fim, o exercício número 8, onde considera uma piscina com as medidas 12, 25 e 2. 12 de comprimento, 25 de comprimento, 12 de largura e 2 metros de profundidade. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir toda a parte interna dessa piscina? O que a gente tem que fazer aí? Para calcular a superfície. Vai ser o comprimento, que é 12, vezes o comprimento, que é 25, vezes a largura, que é 12, e depois somar isso a quem? A base, né? É isso? Me ajudem aqui. Quantos metros quadrados? Vamos imaginar a piscina. Da piscina. Olha lá. Vou botar as medidas que fica mais fácil para entender. Aqui está a piscina. Então, vamos supor que aqui seja 25. Aqui é 12. E a profundidade é 2. Eu quero saber quantos metros quadrados de azulejo, a minha área. Então, eu vou ter que fazer o retângulo vezes 4, concordam? São 4 lados do retângulo. Qual que vai ser a área do retângulo? É. 25 vezes 12. Depois, mais o quê? A área da base, que é 2, que é 25 vezes 12, embaixo. E aqui vai ser 2 vezes 12, não é? 2 vezes 12, 12 vezes 5, tá certo? E o 12 vezes 25 para calcular a base aqui no fundo, o fundo da piscina, 12 vezes 25. Então, vai dar 448 metros quadrados de azulejo. Isso aqui eu precisava calcular a área, tá? A área. E o volume? Quantos litros de água são necessários para encher a piscina até atingir 10 centímetros antes de chegar a bordo? Então, qual que era a altura? 2 metros.
2 metros menos 10 centímetros. É essa a conta que eu tenho que fazer. 2 metros menos 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metro. Vai dar 1,9. Então, para essa altura de 1,9, qual que vai ser o volume? Então, eu vou fazer a área da base, que é 25 vezes 12, e vezes essa altura 1,9. Daí eu calculo o volume. Tá? A área da base aqui é 25 vezes 12. 25 de comprimento vezes 12 de largura. E vezes a altura com 10 centímetros a menos. Eu tenho que fazer vezes 1,9. Tem que fazer 2 metros menos 10 centímetros. Certo? Deixa eu apagar aqui para vocês poderem copiar isso aqui que está muito para baixo. Aqui, ó. Faz os 2 metros menos 10 centímetros e multiplica pela área da base da piscina. E aí, se eu quiser passar para litros, como que a gente faz? 510 metros cúbicos. Eu não gosto de decorar isso aqui, ó. Eu falo lá para os meus alunos de sexto ano. Eu tenho horror de decorar essas relações, porque eu sou uma negação para me lembrar depois disso. 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Eu não gosto de decorar isso. Eu faço assim, ó. A gente tem 470 metros cúbicos e quer saber quantos litros são. Eu só decoro uma relação. Qual que é a relação que eu decoro? Que é fácil. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Eu só tenho isso na cabeça. Então, eu transformo 570 metros cúbicos em decímetros e eu já sei quantos litros são. Tá? Como é que eu transformo 570 metros cúbicos em decímetros cúbicos? Eu faço lá, bem bonitinho. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Cúbico, porque volume é sempre cúbico, tá? Deixa eu só empurrar esse aqui um pouco para cá e esse um pouco para cá. Por quê? Porque em cada casa dessas cabem quanto? 3 algarismos. Então, se eu tenho... Quanto que era ali? 500 e... Ninguém pegou a resposta? Eu olho aqui, não tem problema. É direto. – 570 metros cúbicos. Eu vou transformar isso para decímetros, porque eu sei que 1 litro é 1 decímetro. Então, como é que eu faço? Quando é cúbico, cabem 3 algarismos em cada um desses espaços. Se fosse metro quadrado, caberiam 2. Se fosse metros, unidade de medida, caberia 1. Então, como é que eu faço isso? Eu ponho, a minha vírgula está no 0, 570. Então, a vírgula sempre vai estar encostada aqui na parede. Então, eu vou colocar 570 aqui. A minha vírgula está em metros cúbicos. Eu quero levar até decímetros cúbicos. Então, eu vou sempre no cúbico completar com 3. Então, a minha vírgula que estava aqui, eu trouxe para cá. Eu saí de metros cúbicos e fui para decímetros cúbicos. Eu tenho que multiplicar por 1000.
Ou carregar a minha vírgula ali para não ter que decorar esse vezes 1000. Para cada vez que eu passo para cá, eu multiplico vezes 1000. Certo? Para não ter que fazer isso, eu trago a minha vírgula, que estava aqui, vai vir para cá. Então, eu sei que 570 metros cúbicos são 570.000 decímetros cúbicos. E decímetro não é igual a litros? Então, eu tenho 570.000 litros. Certo? Transformação métrica. Eu só tenho um na cabeça, que decímetro é igual a litro. Daí, independente do valor que eu achar, centímetro cúbico, metro cúbico, Nicole, guarda, por favor. Vou sempre achar 570.000 litros. Certo? Essa é a resposta ali da piscina. Ok? Fechou. Terminamos os exercícios, eu acho. É esse não, né? Isso. Não. 11 horas que acaba. Agora, pessoal, a gente vai estudar o volume do cilindro. Mas é a mesma coisa. Como é que a gente calcula o volume de um sólido? Não é a área da base vezes a altura? Volume de um sólido é sempre a área da base vezes a altura. E num cilindro, quem que é a base? Pi vezes R ao quadrado. É o círculo. Tem um raio e Isso. Como é que é a área de um círculo? Quem lembra? Pi vezes raio ao quadrado. Muito bem, Rafa. Pi vezes raio ao quadrado. Sempre vai ser assim para calcular a área de um círculo. Certo? Então, assim como os prismas retos, apenas os cilindros retos... Deixa eu aumentar aqui. Página 59, tá? É conteúdo novo. E então? Pi vezes R ao quadrado é a área, certo? Assim como os prismas retos, apenas os cilindros retos serão o nosso foco de estudo. É possível determinar uma fórmula para calcular o volume do cilindro. Veja que há uma quantidade de cubinhos, mas não precisa fazer isso. É só pensar que é a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base de um círculo, como a Rafa respondeu? Pi R ao quadrado. Então, eu sempre preciso conhecer o raio para mim poder calcular o volume de um cilindro. Ou o diâmetro, né? Porque diâmetro é o dobro do raio. Certo? Ô, senhora, eu vou sair rapidinho dessa aula, porque tem uma areia no meu quarto, daí eu tenho que pegar ela, tá? Já volto. É tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Volume do cilindro vai ser o quê? Pi R ao quadrado, que é a área do cilindro, vezes quem? A altura. É sempre assim. Volume de um sólido é sempre a área da base vezes a altura dele. Se a base se calcula como πr ao quadrado, vai ser πr ao quadrado vezes o h. Quanto que vale o π? 3,14. 3,14. Independente, por que ele é uma constante? Porque independente do tamanho do meu cilindro, se eu pegar uma lata de leite condensado, uma lata de leite em pó, ou qualquer cilindro, e eu dividir o comprimento dele, isso aqui, ó. Se eu dividir o comprimento dele pelo diâmetro, eu sempre vou ter 13,14. Independente do tamanho dele. Se for um cilindro enorme, se for um tonel, é uma constante, é sempre 13,14.
Esse 3,14 saiu disso aí, de dividir o comprimento pelo diâmetro, tá? Então, vamos lá. Para obter essa mesma fórmula para o cálculo do volume do cilindro, usando o princípio de Cavalieri, acompanhe. Daí ele dá aqui as transversais, a mesma coisa que ele fez antes lá no prisma retangular e triangular. Ele faz a transversal e diz: considere um prisma e um cilindro de mesma altura H. Tem a mesma altura aqui, certo? Em que as bases apresentam a mesma área. Então, a área do cilindro é a mesma, é igual à área desse quadrado. Daí ele quer saber se o volume é igual, tá? Um plano paralelo às bases secciona os sólidos a certa altura. Aqui, ó. Certo? Determinando seções transversais de área 1 e área 2. Como estamos considerando sólidos retos, essas seções têm as áreas iguais. Então, se as áreas são iguais, significa que A1 é igual a A2. E aí, eu posso dizer também que o meu volume aqui é a área da base vezes a altura. Sempre vai ser assim, volume de poliedros regulares, onde a gente tem os mesmos números de lados. Sempre vai ser área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado H. Isso aqui é um exercício para recortar e fazer o cilindro e calcular provavelmente seus volumes. Eles têm dimensões diferentes e aí o volume vai ser igual ou não, tá? Daí pedia para medir aqui os volumes, se são iguais ou não, as áreas. Daí se vocês medirem, vocês vão ver que tem áreas diferentes. Foi igual que a gente fez lá naquele da caixinha, lembra? Que tinha uma caixinha assim e tinha uma caixinha assim. Embora a área fosse diferente, porque as medidas são diferentes, o volume sempre vai ser o mesmo. Aqui eu tenho áreas diferentes, mas quando eu calcular o volume, ele será o mesmo, tá? Ou o espaço ocupado. Mas aqui teria que medir, tá? Se vocês quiserem fazer isso depois em casa, recortar, calcular a área, medir o volume, eu dou as respostas depois na próxima aula, certo? Olha lá, estudamos nesse capítulo o volume de prismas e cilindros. A gente vai fazer mais exercícios, tá? Para fixar isso aí. Acho que isso aqui eu acho que eu vou fazer depois que a gente estudar os exercícios. Vamos fazer esses exercícios aqui para fixar esse negócio do volume do cilindro. Olha lá. É na página 63, tá? Olha lá, uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma tem altura 4 centímetros e raio 6, e a outra de altura desconhecida e raio 3, respectivamente. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui maior raio é 1,6 a medida do volume da lata que possui raio menor. Então, uma relação eu já tenho. Já está dizendo aqui, ó. Sabe-se que, olha lá, que o volume da lata que possui um raio maior, ou seja, esse volume aqui, dessa latinha, é o quê? Que eu vou chamar de V1. É 1,6, quem? O V2. Está dizendo essa condição ali, certo? Então, o que que eu tenho? Eu tenho como calcular esse volume daqui, que é o quê? πr ao quadrado vezes a altura, 1,6 vezes quem? πr ao quadrado vezes o h. E daí eu acho o h. Vamos fazer? Tentem fazer. Quem que é o volume desse aqui? πr ao quadrado
vezes a altura. Aqui eu tenho todas as medidas, ó. Eu tenho o raio e eu tenho a altura. É igual a quem? A 1,6 o volume desse segundo. Π, o R eu também tenho, que é 3, e a altura eu vou calcular. Então, na verdade, eu vou achar isso aqui, ó. Certo? Entenderam? Esse 1,6 o volume 2 foi a condição que ele me deu aqui, ó. Sabe-se que é uma condição. A medida do volume da lata que possui o raio maior é 1,6 a medida do volume da lata que possui o raio menor. Tá? Por isso que eu escrevi que V1 é igual a 1,6 V2. Tentem fazer, por favor. Vamos lá. Eu acho que já está ali, né? A resolução. Nem vi. Já está ali. Sem graça. Eu acho que é 10 centímetros. Tá bom. Nem vi que já estava ali. Então eu vou explicar. Então eu vou explicar. Então, olha lá, isso aqui que eu tinha escrito aqui, eu nem vi que tinha aqui embaixo, me desculpe. Olha lá, V1 é 1,6 V2, daquela condição que estava lá no enunciado. Quem que é V1? πr ao quadrado vezes a altura. E quem que é? 1,6 vezes quem é o volume 2? πr ao quadrado vezes a altura. Então, essa altura aqui é o que eu não tenho, tá? Então, ele pegou ali, ó, πr. Quem que é o R no V1? 6 ao quadrado. Vezes a altura, que é 4. Igual a quem? 1,6 vezes quem? πr, o outro R é... Quanto que mede o outro R? 3. 3 ao quadrado vezes R. Daí substitui e acha o valor do X. É bem bom. Esse exercício é muito legal. Daí aqui, achei o valor do X, achei a minha altura. Certo? E deu 10. Tem 2 jeitos de fazer, né? Eu prefiro fazer esse aqui. Outra questão aqui do Enem, ó. Esse aqui também tem a resolução. Ainda bem. Em uma padaria, há 2 tipos de forma de bolo, 1 e 2, como mostra a figura abaixo. Sejam L, o lado da base da forma quadrada, e R, o raio das formas, aqui desse círculo, A1 e A2, as áreas das bases das formas 1 e 2, e V1 e V2, os volumes. Se as formas têm a mesma altura, isso aqui é clássico de exercício de prova de seleção. Porque daí vocês igualam, vocês estão dizendo que tem a mesma altura. Então, se vocês sabem que a área da base... Deixa eu pegar meu quadrinho branco. Você sabe, está dizendo que a altura dos 2 sólidos é igual. E o que é a altura? Volume não é a área da base vezes a altura? É. Se está me dizendo que as áreas é igual, eu vou ter o volume 1. Esse aqui que está... Eu tenho que isolar o H. Quem que é o H? Volume sobre área. Só que está me dizendo que as alturas são iguais. Então, o que eu vou igualar? As alturas não são iguais. Então, eu vou dizer que V1 sobre a área 1 é igual a quem? É igual a quem? O volume 2, que é do outro sólido, também é a área da base vezes a altura 2.
E aí, quem que é a altura 2? Não é o V2 sobre a área da base? É igual? Vocês entenderam isso que eu expliquei? E se eu tenho a mesma altura, o volume sobre a área é igual ao volume sobre a área desse? Parece que vocês não estão entendendo. Entendeu, Thiago? Então, se eu tenho a mesma altura, eu posso igualar isso aqui com quem? Com isso aqui. Então, eu posso dizer que V1 sobre A1 é V2 sobre A2, porque as alturas são iguais. E as alturas não é o volume de um sólido sobre a área dele e o volume de outro sólido sobre a área dele. É isso que ele faz na próxima página. Ele iguala os volumes, tá? Ele iguala os volumes. Olha lá, ó. V1 igual a V2, lá em cima já. Só que eu faço mais direto, né? Daí eu acho a altura. Certo? Vocês entenderam? Se não entenderam, eu explico de novo. Você entendeu, Rafa? Vamos tentar fazer os exercícios aqui agora, ó, da página 64, 65, 66 e 67. Vamos tentar fazer? Calma, Sora. Olha lá. Calcule o volume de um cilindro em que o raio da base mede 2 e a altura mede 6. Qual que é a área da base? πr ao quadrado. Quem achar primeiro, grita bingo. Não, o link do quinto ano. Bingo. Fala lá, Rafa. 75,36 Muito bem, centímetros cúbicos. 75,36. Por quê? O que a gente tem que fazer? Volume não é a área da base vezes a altura? Qual que é a área da base desse cilindro? πr ao quadrado. O R está me dizendo que é 2. E a altura está me dizendo que é 6. Então, é 13,14 vezes 2 ao quadrado, 2 é o raio, é da fórmula isso ao quadrado, tá? Vezes 6, que é a altura. 75,36. Esse é o volume. E a número 2. Que é o valor do π, para quem esqueceu. Quanto mede o diâmetro de um cilindro equilátero com volume igual a 401,92 metros cúbicos? Agora ele me dá o volume. O que eu vou achar com o volume? Qual a incógnita que eu vou achar? O raio. O raio. E com o raio eu descubro quem é o diâmetro, que é o que está pedindo. Muito bem, Nicole. Vocês vão arrasar. Diâmetro dividido ao quadrado, vezes... Melhor, Sempre é assim, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio, não é? Diâmetro é raio mais raio, é 2 vezes o raio. Se você achou o raio, você multiplica por 2 e você acha o diâmetro. Eu fiz cada problema legal para essa prova que vocês nem imaginam. Tudo descritiva, não vai ter uma questão de marcar. Não, porque senão... Super legal.
Mas é que é fácil isso, né? Doutora, é tão legal, eu tô explodindo de felicidade. Mas em banana menos, vocês podem achar que é ruim, mas em banana menos do que aquele monte de alternativa lá. Vocês podem ter certeza disso. É porque a alternativa, se você errar, errou. Né? Você pode considerar também. Exatamente. Exatamente. Se não bota a resposta final, se não me diz aqui que é 6, e daí eu vi só que a pessoa multiplicou um negocinho errado, considero quase tudo, mas se põe a resposta final, não dá para considerar. Olha lá, se o volume é 401,92, o que eu tenho? 401,92 é o π vezes o r ao quadrado vezes a altura. Quanto que é a altura? Como ele está me dizendo que é um cilindro equilátero tem a altura igual ao diâmetro da base. Quanto que é o diâmetro? Não sei. Ainda não sei. Eu só sei que o diâmetro é 2 R's, não é? Não é 2 vezes o R dá o diâmetro? Então, eu vou substituir o R aqui, no lugar da altura. 2 R's, certo? Não disse que o diâmetro é igual à altura, Thiago? E o diâmetro não é 2 R's? Então, eu escrevo 2 R's aqui. Daí, eu fiquei com R ao cubo. Olha lá. Vou isolar isso. Eu vou fazer mais por partes, porque isso aqui está muito direto, tá? Então, a partir daqui, ó. Continuando a conta. Não de um jeito direto que nem o livro faz. Eu tenho 401,92 é igual a quê? 3,14 vezes 2. 6,28. O quê? 6,28 R ao cubo. Por que é R ao cubo? Porque eu tenho R que multiplica R ao quadrado. Então, eu vou ter... Quem que vai ser meu R ao cubo? 401,92 dividido por 6. 66,98. É isso? Vou dividir de novo. 401,92. Aqui ele está... Porque tem o 2, ele está dizendo que 2 é... Ah, é que ele já deixou 2R ao cubo. Não precisa, descubra o R logo. Dividido. 14 vezes 2. 6,28. 401,92, 6, dividido por 6,28. Meu R ao cubo vai ser... Quem? Ah, eu vou ter que ir lá para cima. Será? Quem que vai ser meu R ao cubo? 401,92 dividido por 6,28. Vai dar 64. E aí? Se R ao cubo é 64, como que eu faço para descobrir o R? Extraio a raiz cúbica dos dois lados. Vai dar R igual a... Qual é a raiz cúbica de 64? 4. Porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Raiz cúbica. Porque eu não achei o R ao cubo aqui. Quadrado vezes 1. Somos expoentes, propriedade das potências. Potências de mesma base, soma expoente. Por isso que fica R ao cubo. Eu não faço assim, tá? Eu faço direto. Eu já multipliquei 3,14 vezes 2, que dá 6,28. E depois eu dividi o 401,92 por 6,28, eu acho a R ao cubo. R ao cubo é 64. Vou continuar aqui embaixo. R ao cubo é 64.
Então, para mim me livrar e saber quanto que é o R, eu extraio raiz ao cubo. Se fosse R ao quadrado, extrairia raiz quadrada. Aqui a gente faz ao cubo. R é igual a 4. Mas foi o R que pediu? Não. Foi o diâmetro. Se o R é 4, quanto que é o diâmetro? 8. 2 vezes 4, que é 8. Certo? Façam aquele lá de recortar, que eu vou corrigir na próxima aula. Amanhã. Mas é só aquele ali do material de apoio, sabe? Para a gente não ficar com o livro em branco. Ali da página 60 e 61. Ok? Então, eu vou encerrar a aula. Muito obrigada. Tchau, pessoal de casa. Acabou a aula, pessoal, só para avisar.